Nessa noite eu quero compartilhar com vocês simplesmente o Evangelho. Tentarei ser simples na minha abordagem. Numa mensagem intitulada Cristo morreu por nós. Carlos Drummond de Andrade é considerado um dos maiores escritores modernistas do nosso país. Ele nasceu em 31 de outubro de 1902 em Itabira, Minas Gerais. Em 1925 casou-se com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos. Essa foi a única esposa do Drummond. Os filhos que eles tiveram foram Carlos Flávio e Maria Julieta. Há uma história triste que envolve a curta existência do Carlos Flávio. E Carlos Drummond de Andrade anota, ele faz 2 anotações no seu diário, no dia do nascimento do primeiro filho. Dia 21 de março de 1927, anotação no diário de Carlos Drummond às 4h35 da tarde. Meu filho Carlos Flávio nasceu às 4h15 no dia, ou seja, naquele dia, no dia 21 de março de 1927, segunda-feira. Deus o proteja em toda a sua vida. Mesmo dia, anotação no diário de Drummond. Dia 21 de março de 1927, às 10 da noite. Meu filho, Carlos Flávio, morreu às 4h45 do dia 21 de março de 1927, segunda-feira. Ou seja, o bebezinho viveu precisamente meia hora. Esse acontecimento marcou definitivamente a vida do Drummond. Há um pessimismo crescente e as últimas poesias dele são altamente pessimistas. Isso salta aos olhos nos textos dele. Por causa da morte do filho, de modo direto, o grande poeta escreveu um texto chamado O que viveu meia hora. É uma poesia do Drummond. O que viveu meia hora. E eu passo a lê-la. Nascer para não viver, só para ocupar estrito espaço numerado ao sol e chuva, que meticulosamente vai delindo, apagando-se com água, com chuva, que meticulosamente vai delindo o número, enquanto o nome vai se autocorroendo na terra, nos arquivos, na mente volúvel ou cansada, até que um dia, trilhões de milênios antes do juízo final, não reste em qualquer átomo nada de uma hipótese de existência. Com essas palavras tão pesadas, de um coração pesado, Carlos Drummond de Andrade exprime a ausência total de sentido. Uma vinda ao mundo que não se explica, tendo em vista uma morte tão precoce. Quando nós olhamos para a Bíblia, o texto bíblico está repleto de histórias de morte. A principal delas é, sem dúvida, a morte do próprio Filho amado unigênito de Deus. E essa história da morte de Jesus de Nazaré é carregada com uma absoluta decepção dos discípulos enquanto veem o seu Cristo crucificado. Eles voltam às profissões de outrora. Quem pescava volta a pescar, e outros voltam a fazer outros negócios. Estão absolutamente frustrados, e essa frustração deles nos faz lembrar a frustração que vai marcar até o final a vida de Carlos Drummond de Andrade. Nós, seres humanos, não pensamos na morte apenas dos outros. Todos temos alguma visão sobre a nossa própria morte. A pergunta que precisamos responder nesta noite é: o que o Espírito Santo, que também é chamado na Bíblia de o Espírito de Cristo, o que o Espírito de Cristo, que inspirou a escrita do Novo Testamento, diz para nós sobre a morte do próprio Cristo? Como Deus
inspirou os escritores para contarem para nós acerca da terrível morte do Filho unigênito de Deus. Antes de mais nada, nós precisamos entender o lugar dessa doutrina. Qual é o lugar dela no corpo doutrinário do Novo Testamento? De acordo com a Epístola aos Hebreus, nós não sabemos quem é o autor de Hebreus. Os primeiros passos na caminhada com Cristo, os ensinamentos que marcam o início da caminhada com Cristo, e que evidentemente esses ensinamentos são da mais alta importância, porque, por exemplo, se a gente pensar numa criancinha dançando, e hoje foi lindo ver, mais uma vez, graças a Deus, as criancinhas dançando. Antes, evidentemente, de uma criancinha poder dançar para o Senhor, ela precisa aprender a andar. Muitas irão aprender a engatinhar. Os ensinamentos iniciais são fundamentais. Quando a gente pensa na fé cristã, eles são listados categoricamente em Hebreus capítulo 6, versos 1 e 2. Quais são as doutrinas iniciais de quem vai criando agora um relacionamento novo? Conheceu a Cristo, agora vai andar com Deus. Quais são os fundamentos? Hebreus diz categoricamente quais são eles. O texto diz assim: sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte. Então, primeira coisa que o autor aos Hebreus diz, que ainda faz parte dos primeiros ensinos, fundamentais, porém iniciais: arrependimento de atitudes que levam à morte. Vamos exemplificar isso. Tiago vai dizer: quem furtava, quem roubava, não faça mais isso. Antes trabalhe para ter meios de repartir com aqueles que têm necessidade. Apenas um exemplo. Isso é algo, diz o autor aos Hebreus, que se aprende logo no início da caminhada com Cristo. Estamos juntos? Segundo elemento que ele vai lançar, que ele vai citar, ele prossegue dizendo: sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte, da fé em Deus, abandonar os ídolos, abandonar os falsos deuses e crer no único Deus, Criador dos céus e da terra. Canalizar toda a fé para Deus. Da instrução acerca de batismos. Quantos aqui foram batizados nas águas? Isso é algo que a gente vive no iniciozinho da caminhada. Da imposição de mãos. Muitos de nós não aprendemos muita coisa acerca disso, mas o autor aos Hebreus diz que essa é uma das doutrinas iniciais da fé cristã. Saber que por meio de imposição de mãos, há transmissão de poder, de autoridade, de unção. E saber que não é qualquer um que pode chegar por aí, por exemplo, colocando a mão na nossa cabeça. Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. É no início da caminhada cristã que nós aprendemos que os mortos no último dia hão de ressuscitar e que os homens, ao morrerem, são julgados por suas obras. Isso, diz o autor aos Hebreus, é o que toda pessoa que começa a viver com Deus precisa aprender logo de início. Tem que começar por aí. Mas passada essa fase, a doutrina, que nós também poderíamos chamar de teologia, a teologia reservada para aqueles que já aprenderam os fundamentos. Preste muita atenção nisso. O autor aos Hebreus vai dizer que depois que a gente sai dos rudimentos, dos primeiros ensinos necessários, importantes, da caminhada com Deus, da caminhada com Cristo, nós entramos, olha o que ele vai dizer, passada essa fase da teologia reservada àqueles, entramos na teologia que é reservada para aqueles que já aprenderam os fundamentos. Essa teologia trata sobretudo do ensino sobre a presença de Cristo na união dos salvos, na ceia do Senhor, e a compreensão cada vez mais profunda sobre a oferta que Cristo, o sumo sacerdote celeste, fez de si
próprio. A gente mergulha na realidade da crucificação. Vivemos isso na ceia, vivemos isso na realidade da comunhão cristã, saímos dos primeiros passos, que são importantes, eles não podem ser desprezados. Passamos a nos aprofundar na compreensão da importância da comunhão dos salvos, da presença de Cristo na união dos salvos. Compreendemos de modo cada vez mais profundo a cruz, a oferta de Cristo, o sumo sacerdote celeste, a oferta que Ele faz de si próprio e que Ele continua a fazer, veja só, por meio da vida de cada cristão. Cristo continua a se oferecer ao mundo por meio de mim e de você. Esse corpo doutrinário, é o tema central desenvolvido na Epístola aos Hebreus. Isso nós vemos do capítulo 7 ao capítulo 10. Então nós temos 4 capítulos, 7, 8, 9, 10, particularmente até o verso 8 do capítulo 10. Nós temos 4 capítulos que são um mergulho nessas verdades que já não são mais as verdades elementares. Esses 4 capítulos nos mostram que nessa nova ordem, nessa nova dimensão de coisas que Deus preparou, Jesus Cristo é o sumo sacerdote que ofereceu seu próprio sangue no santuário celeste, mas Ele é ao mesmo tempo o sacerdote que faz a oferta e a vítima que é morta. E por isso o autor aos Hebreus diz: depois que saímos dos rudimentos, precisamos mergulhar na profundeza dessa revelação. Diga comigo: Jesus Cristo é o sumo sacerdote e a vítima. O autor aos Hebreus vai dizer que isso precisa encher nosso coração. Para expor o sentido da morte de Jesus, a Epístola aos Hebreus usa figuras de um texto famosíssimo para os judeus, que é Levítico capítulo 16, as figuras do grande dia do perdão. O grande dia do perdão era para os judeus um dia mesmo do ano, de grande arrependimento, de expiação dos pecados, aquele famoso dia, único dia, em que pés humanos tocavam o chão do Santo dos Santos, a área mais sagrada do templo. O sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, literalmente tremendo, porque a mínima falha poderia ocasionar a morte. O sumo sacerdote passava a cortina espessa que separava o lugar santo do lugar santíssimo, a espessa cortina. Por 2 vezes, diz a Bíblia, ele salpicava sangue sobre o tampo da arca da aliança, o propiciatório. A primeira vez, a aspersão do sangue era em favor dos pecados dele, sumo sacerdote, e dos de sua família. Primeiro ele orava por si e por seus familiares. E a segunda aspersão do sangue sobre a tampa da arca, dentro do Santo dos Santos, a Bíblia diz, era em favor de toda a nação de Israel. Agora o sumo sacerdote, que já estava perdoado, que já havia sido representado por meio do sangue de bezerros diante de Deus, agora ele poderia se posicionar diante do Senhor como um grande intercessor. Isso era a aspersão expiatória. Sangue primeiro por si e por sua família, depois sangue em favor de toda a nação de Israel. A Epístola aos Hebreus vai aplicar esse rito a Cristo, numa tipologia, ou seja, uma linguagem que utiliza Levítico 16 como símbolo, como um antigo modelo original do que viria a ser a cruz do Calvário. E o autor aos Hebreus faz isso de 2 maneiras. Ele compara primeiro Cristo com a vítima sem mancha, a vítima perfeita.
Eu gostaria que os nossos corações fossem incendiando ao longo da mensagem, ainda mais por Jesus de Nazaré. Diferentemente das vítimas da antiga aliança, a morte de Jesus, por seu valor vicário, ou seja, substituto, conquistaria de uma vez por todas, conforme Deus planejou, o perdão total. O sacrifício de Jesus Cristo restabeleceria a plena comunhão de vida com Deus. Era perdão total. Em segundo lugar, o autor aos Hebreus fala, usando um texto lá do livro dos Salmos, e ele cita o livro dos Salmos, Salmo 110, verso 4, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Diga comigo, sacerdote para sempre. O texto diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, além de Cristo ser oferta perfeita, sacrifício perfeito, ele é ao mesmo tempo o sumo sacerdote eterno, isento da mínima mancha de pecado. Não há nada que o macule. Ele sequer precisa primeiro apresentar sacrifício por si. Ele não precisa apresentar nada em favor dos seus pecados, porque pecado nenhum ele tem. Ele é perfeito. Após realizar de uma vez por todas a expiação, então eu gostaria que víssemos a cena. Cristo é o sumo sacerdote que entra os céus, mas é também o sacrifício. Ele imola o sacrifício, é ele se ofertando. Ele imola o sacrifício. Depois que a oferta é feita, ele permanece diante de Deus. O sacerdócio dele é eterno. É perfeita a oferta. O sacerdócio dele não pode ser removido. Jamais fica obsoleto. Porque ele é um sacerdote que oferece algo perfeito. Ele fica. Ele fica eternamente como sacerdote. E a Bíblia diz, intercedendo a nosso favor nos céus, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Ali está ele. Ofereceu algo para seu Pai que foi absolutamente perfeito. Seu sacerdócio não será jamais removido. Não existe nada melhor que uma obra perfeita. A graça de Deus revelada em Jesus é exaltada, por exemplo, em alguns versos que eu quero citar para vocês de Hebreus. Hebreus capítulo 7, verso 25. Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por meio dele achegam-se a Deus, pois vive sempre. Diga comigo, vive sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 9, verso 28 diz, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, para livrar do pecado, para nos limpar, nos libertar do pecado, não mais. Olha o que o texto diz, mas, diga comigo, mas, para brindar salvação a todos que o aguardam. Ele vai voltar, não mais para perdoar pecados, não, mas para dizer, olha, tendo em vista o perdão que eu conquistei, a minha obra intercessória em favor de vocês, vamos celebrar a salvação. Vamos celebrar o banquete da salvação, e essa festa não vai acabar jamais. Essa cristologia, essa doutrina acerca de Cristo,
que na teologia é chamada de cristologia alta do livro de Hebreus. Essa cristologia reservada àqueles que já sabem os fundamentos da caminhada com Deus, que já aprenderam sobre batismo, sobre as demais coisas que já citamos aqui agora. Essa cristologia, essa compreensão mais profunda sobre o sacerdote e a oferta, tem um propósito: fazer com que a comunidade cristã, de um modo novo, se aproxime do mistério da cruz. Preste atenção, eu não estou fazendo uma redundância aqui, não é pleonasmo. Essa cristologia é para nos fazer nos aproximarmos do mistério. Concretamente, nós passamos aí pela celebração da Páscoa já esse ano. Essa tipologia lá de Levítico 16, o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos para interceder por si, mas sobretudo pelo povo. Concretamente, essa tipologia tem a intenção de mostrar para nós que a sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, a sexta-feira em que Cristo entrega sua carne, seu sangue, para nos abençoar, nos perdoar, nos salvar. Esse é o dia do grande perdão da nova aliança. É essa a ideia. Todas as celebrações do grande perdão que ano após ano Israel fazia, não passavam de uma importantíssima figura, de um tipo, de um modelo original, de um símbolo acerca da cruz. Isso tem consequências. Cito duas dessas consequências. A primeira é o caráter substitutivo perfeito da morte do Cristo inocente no Gólgota, no Monte da Caveira. Faz cessar de uma vez por todas, isso é definitivo, a necessidade, preste muita atenção, a necessidade de suplicar pelo perdão divino. E eu estou falando de Jesus suplicar. A Bíblia diz que o sacrifício que ele realizou é perfeito e definitivo. Não pode ser novamente realizado, pois não há nenhuma necessidade de novo sacrifício. É perfeito. Por causa disso mesmo, se hoje qualquer um de nós comete pecado, confessa o pecado, é perdoado. Se o coração está quebrado, está arrependido, confessa o pecado é perdoado. Mas é perdoado porque num decisivo dia, Jesus Cristo assumiu justamente a condenação desse pecado. Deus não pode fazer vista grossa ao pecado, o pecado tem que ser punido. Senão Deus não seria um Deus santo, um Deus justo. Pecado não pode ficar sem resposta. Então, como o nosso pecado é perdoado hoje? Bem, o nosso pecado é perdoado hoje porque um dia, um homem, um santo homem, o mais santo de todos, o próprio Filho do Deus vivo, se fez oferta. Todo pecado que hoje é confessado e perdoado, é perdoado porque Cristo assumiu a condenação do pecador. Em segundo lugar, depois que a coisa representada pelo símbolo vem à existência, o símbolo era Levítico 16, a coisa que o símbolo representava se cumpriu, a cruz de Cristo. Depois que a coisa representada pelo símbolo vem à existência, depois que a coisa se cumpre, o símbolo só tem valor quando se quer apontar para o cumprimento. O símbolo sozinho já perdeu sua força. Agora ele está dependente do cumprimento. Só vale se falar de Levítico 16, só faz sentido apontar para Levítico 16 se for para se falar da cruz, senão o símbolo não tem sentido algum. O cumprimento
passa a ser um modelo obrigatório para o símbolo. Agora, olhando para a cruz de Cristo, nós olhamos o sacrifício de Jesus, lembramos do dia da expiação, do dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Se o sangue de bezerro era derramado em favor do sumo sacerdote, em favor da família dele, em favor de Israel, nós dizemos, olhando para Cristo, ele morreu por nós. Olhamos para o sangue do bezerro, para olhar para o sangue de Cristo. Se o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para interceder por Israel, para clamar em favor do povo, ser um intercessor, nós olhamos para Cristo e dizemos, ele entrou no santuário celeste por nós, por mim. Só faz sentido agora olhar para os atos sacerdotais da lei, se eu olho para a cruz de Cristo. A realidade sugou e suplantou o símbolo. Se na Epístola aos Hebreus o mistério da cruz aparece em desdobramentos que nós diríamos são desdobramentos tipológicos, sempre vai se falando do símbolo para se falar da cruz, profundamente analisados, refletidos. O texto de Hebreus é belíssimo, talvez um dos melhores escritos no Novo Testamento, de um grego extremamente polido, muito belo. Em Paulo, o enfoque é outro. E nós precisamos pensar agora no que Paulo vai escrever. Se nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos os muitos reveses, as muitas dificuldades que Paulo enfrentou, sofrendo perseguição dos judeus religiosos. Há uma atmosfera que cerca a vida de Paulo, impregnada de disputas. Muitas disputas. Paulo vai de uma cidade para outra e os judeus vão atrás dele para conseguir prendê-lo, para conseguir acusá-lo, difamá-lo, causar problemas à pregação. É uma guerra. Paulo vai disputando severamente com os religiosos para poder tornar compreensível o conteúdo central da sua mensagem. Agora, olha que interessante. Há um detalhe notável no Novo Testamento. As palavras cruz e o verbo crucificar. Então, a palavra cruz, o substantivo cruz, e o verbo crucificar, quase que só aparecem nos textos de Paulo. Se você sai dos evangelhos, você praticamente não encontra em Hebreus, em Pedro e João, referência direta à cruz e crucificação. Isso desaparece. Cruz e crucificação são temas ou dos evangelhos ou das cartas do apóstolo Paulo. Então, em Paulo, 10 vezes o substantivo cruz. Fora dele, só aparece uma vez em Hebreus capítulo 12, verso 2. 8 vezes o verbo crucificar, que não se encontra mais no Novo Testamento, a não ser 2 vezes em Atos e 1 vez em Apocalipse. Quando Paulo, ou quando fora, dos textos de Paulo, quando em Atos, quando no Apocalipse, se fala da morte de Jesus, usa-se expressões diferentes de cruz e crucificação, ou crucificar. Fala-se de sofrimentos de Cristo, fala-se de morte de Cristo, fala-se de sangue, fala-se de oferta do corpo, fala-se de execução, mas se evitam as palavras cruz e crucificar. Por 5 vezes, também é dito por Paulo sobre o madeiro para designar a cruz. Joaquim Jeremias, um grande estudioso do Novo Testamento, vai dizer que isso não pode ser por acaso. Tem que haver algo aí. Porque o modo de Paulo falar sobre a paixão de Cristo é tão distinto. Vamos enveredar por esse caminho. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18:
E esse é o único caso em que isso aparece em todo o Novo Testamento. Paulo diz: a mensagem da cruz. A mensagem. Na verdade, o texto literal no grego diz a mensagem da cruz. Ele sintetiza toda a sua pregação em mensagem da cruz. Essa linguagem é chamada por alguns teólogos de relato cultual. Paulo apresenta em 1 Coríntios o relato cultual sobre a cruz, onde cruz, na verdade, é a mensagem daquele que está suspenso na cruz, que está pendurado na cruz. Essa é a ideia de Paulo. Cristo é aquele pendurado na cruz. Nós, com o passar do tempo, perdemos, ou podemos perder, pelo uso dessas expressões, desse conceito, a cruz de Cristo, nós podemos perder o quão ofensivo esse termo é para um judeu. Ele é totalmente inaceitável para um judeu, ele é absolutamente chocante. A mensagem cristã surge chocando o judaísmo, dizendo que aquele que estava pendurado na cruz é o Salvador, é o Filho de Deus. Além disso, o cristianismo vai dizer que há, depois de uma cruz, de uma humilhação tremenda, de uma maldição tremenda que é a cruz, a ressurreição. Interessante que não dá para não olhar para essa expressão de Paulo. Então, a mensagem da cruz, ele vai prosseguir dizendo, a mensagem da cruz é loucura, é escândalo. Não dá para não olhar para essa mensagem da cruz, não associando essa expressão justamente às zombarias, às chacotas que os judeus vão fazer sobre Jesus. E na verdade Paulo vai dizer exatamente isso na continuação do texto, 1 Coríntios capítulo 1, 18. Os judeus vão se opor a essa mensagem, dizendo isso é uma coisa absolutamente ridícula, é uma coisa esdrúxula. Paulo vai acrescentar, é loucura para os que se perdem dizer a mensagem da cruz. Paulo vai acrescentar, para os judeus, a mensagem de um Salvador suspenso à cruz é um escândalo, um discurso blasfematório. Para os pagãos é simplesmente loucura. Paulo vai sentir centenas de vezes oposição a essa fala, porque lá na lei de Moisés estava dito que todo aquele que fosse pendurado no madeiro para ser executado era alguém debaixo de maldição. Com certeza, esses tiros, esses disparos contra a mensagem dos adversários do cristianismo foram continuamente dados na direção de Paulo, mas nos primeiros tempos, em que essas zombarias ainda eram novas, elas feririam o coração dos pregadores do Evangelho. Havia duas maneiras de se proteger desse sarcasmo. Então, o mundo judeu zombaria, dizendo, olha, isso é uma coisa blasfema, falar de um Salvador, de um Deus poderoso, pendurado na cruz, sofrendo maldição. Haveria duas maneiras de se tentar amenizar isso. Uma delas seria eliminar da mensagem do Evangelho o choque, o escândalo da mensagem. Por causa disso, por causa dessa possibilidade, houve grupos heréticos de falso ensino surgidos no meio da cristandade. Por exemplo, os docetas, o docetismo, dizia que quando Cristo estava pendurado na cruz, era apenas um corpo ilusório, porque ele de fato jamais se sujeitaria a isso. Por isso ele poderia ser o Salvador, porque na verdade o corpo dele não estava lá pendurado sofrendo maldição. Isso foi uma das heresias do primeiro século. Paulo nunca aceitou isso. Ele dizia que de fato o homem, Jesus,
foi pendurado na cruz. Aliás, Paulo nem tentou pegar de empréstimo do docetismo essa heresia. Pelo contrário, ele anunciou a mensagem esperando ira. E anunciou a mensagem com toda a sua dureza. A mensagem do Evangelho, ela não é enfeitada para ser fácil de ser assimilada. Isso não é o Evangelho. Ela não é maquiada para ficar bonitinha, para ficar mais delicada, mais gentil, mais dócil. Não, ela é dura, ela é crua. De fato, Jesus Cristo fez-se maldito em nosso lugar. E Paulo frisa isso. Ele vai justamente na direção contrária. Ele diz aos Gálatas, por exemplo, no capítulo 3, verso 1: Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eu não cheguei a vocês dizendo objetivamente que ele foi crucificado. Uma possibilidade de se tentar não escandalizar seria amenizar. Paulo não aceitou fazer isso. Pelo contrário, ele chega pregando a mensagem, ele diz que essa é a sua única glória, poder falar de alguém que foi rejeitado. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, eu vou ler outros textos a vocês. 1 Coríntios 1, 23 diz assim: Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Paulo vai dizer que essa é a sua única glória. Gálatas capítulo 6: Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. E ainda uma outra frase que é vital para nós, falada por Paulo em Gálatas capítulo 3, verso 13: Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou Paulo diria, para tentar amenizar a coisa, que não foi só uma aparência. Ou ele diria: a cruz, na verdade, nunca nem aconteceu. E há quem diga isso. A cruz, na verdade, nunca nem aconteceu. É apenas um mito, para que as pessoas possam ver que é na renúncia da própria vida que surge a ressurreição. É apenas uma parábola, é apenas uma ideia, um conceito. Paulo não opta por nenhuma das duas opções. Ele fica com a verdade crua de que Cristo se fez maldito, pendurado no madeiro, para que nós sejamos abençoados. Mas eu dizia a vocês que essa ideia de um Cristo pendurado na cruz é para nós tão familiar, tão comum, que nós não sentimos mais o que ela tem de assombroso, de chocante. Nenhum autor do Novo Testamento jamais ousou dizer que Cristo foi maldito, exceto Paulo. E nós precisamos agora pensar no porquê. Isso é algo forte demais. Estamos juntos? A expressão paulina é de uma força colossal. Falar de alguém que salva se fazendo maldição, isso é extremamente contraditório. Isso é inaceitável para o judaísmo. Mas por que só Paulo? E por que Paulo teve coragem de falar isso? Paul Feine, ele foi quem primeiro discorreu sobre isso. Por que Paulo teve essa coragem? O que ele falou é verdade. Mas por que ele conseguiu falar isso? Ele chegou a uma conclusão, Paul Feine. Ele diz: essa ideia de Paulo só pode ter nascido no período anterior ao encontro de Paulo com Jesus no caminho de Damasco. A
Bíblia diz que antes de Jesus aparecer para Paulo no caminho de Damasco, Paulo era um terrível, um devastador perseguidor da igreja. E a Bíblia dá detalhes para nós. Naquele tempo, Paulo perseguia os cristãos, se opunha a Jesus de Nazaré, porque ele considerava Jesus maldito. E ele mesmo, Paulo diz, eu blasfemava e tentava, por meios violentos, forçar os discípulos de Jesus a blasfemarem. Era isso que Paulo fazia, ele diz isso em Atos 26. Ele torturava, ele prendia, ele torturava, ele massacrava a igreja e dizia: diga que Jesus é maldito. Blasfema. Porque quem for pendurado no madeiro para ser morto é maldito, como diz a lei de Moisés. Paulo vai falar sobre isso, dizendo que ninguém pode afirmar que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. E ninguém que ama o Senhor e ninguém que é movido pelo Espírito de Deus dirá: Jesus é o maldito. Ora, por que Paulo está falando isso? Era ele quem oprimia a igreja, como ele mesmo diz, para que a igreja blasfemasse contra Jesus. Mas então, no caminho de Damasco, o maldito apareceu, cingido da própria glória de Deus, mais brilhante que o sol do meio-dia. E em glória, Jesus se revela a Paulo. E Paulo não diz, olha só, ele não para de dizer, depois que ele se converte, e ele se converte completamente, a cabeça dele dá 1000 voltas, ele se rende a Cristo, ele não para de dizer que Deus fez do seu próprio filho maldito ou maldição em nosso lugar. Paulo não para de dizer isso, ele permanece dizendo isso, mas não como blasfêmia. Ele completa a partir de então a sua frase dizendo: Cristo se fez maldito por mim, por nós, por nós. Ele diz isso exatamente aos Gálatas no capítulo 2. Cristo se fez maldição por nós, por toda a sua vida. E aqui nós chegamos à nossa compreensão sobre o porquê de Paulo enfatizar tanto a mensagem da cruz. Por toda a sua vida, Paulo é prisioneiro do crucificado. Paulo, escravo de Jesus Cristo, o mesmo Cristo acerca de quem ele blasfemava, certamente se servindo da lei de Moisés que dizia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo, convertido, agora diz: Jesus se fez maldito por nós. Inácio de Antioquia diria de si mesmo que ele era uma vítima humilde da cruz. Paulo não eliminará do seu vocabulário a frase: Deus o amaldiçoou. Não. Depois da conversão ele continuará dizendo: Deus fez de seu filho maldição por você e por mim. Há alguns elementos que Paulo ainda vai citar nos seus escritos. Ele lança a mão de algumas imagens. A primeira delas é a tradição da Páscoa. E aqui nós nos lembramos que um pai judeu, quando vinha se aproximando da época da Páscoa, orientava toda a sua família a tirar toda forma de fermento da casa. Fermento que ainda seria utilizado, fermento que já estava utilizado em bebidas, em alimentos, tudo aquilo era retirado da casa. Paulo vai escrever sobre isso quando ele fala sobre disciplina na igreja em 1 Coríntios capítulo 5. Ele afirma: olha, vocês são uma massa, mas a massa sem fermento, a massa pascal. Porque Cristo, ele diz, nossa Páscoa foi imolado.
Celebremos, portanto, a festa, não com velho fermento, nem com o fermento da malícia e perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade. Falando sobre o Cristo da cruz, Paulo vai dizer que andar com Ele é viver permanentemente Páscoa, estar na luz da libertação. Luz da libertação, porque a Páscoa dos judeus era a celebração da saída do Egito, quando Deus fere o Egito, mas as casas dos judeus onde havia o sinal do sangue não foram tocadas. Paulo diz: agora nós vivemos com Cristo, e viver com Cristo é viver na pureza de um relacionamento como quem foi liberto na Páscoa. Nós somos livres do pecado em Cristo, não há mais fermento. Estamos na luz pascal, vida nova. A verdadeira Páscoa chegou, quando o nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado no Gólgota. Paulo vai dizer que Cristo morreu sem ter pecado, segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 21. Paulo vai dizer que a sua morte teve valor substitutivo pelos nossos pecados, e nele, em Cristo, estão absolutamente todas as cerimônias sacrificiais da antiga aliança. Ele foi a única vítima escolhida por Deus como oferta decisiva e final em favor da humanidade. Eu gostaria que você afirmasse comigo em alto e bom som essa verdade. Diga: Deus Pai só pensou em sacrificar por nós seu Filho amado. Nenhum animal, nenhum outro sacrifício. O único plano de Deus para a nossa salvação era este: sacrificar seu Filho amado. Paulo também fala, além da tradição conhecida dos judeus, ele fala do direito penal, dizendo: ele foi entregue por causa dos nossos pecados. Deus o entregou por nós. Deus exerceu na carne do seu Filho a pena de morte que nós deveríamos sofrer. Ele fez com que Jesus carregasse, diz Paulo, a maldição que pesava sobre nós. Cristo suportou, diz Paulo, em nosso lugar, o julgamento que estava reservado para nós. Ele destruiu, diz Paulo, destruiu a cédula das nossas dívidas, a cédula que nos afligia, que listava as nossas violações da lei. Jesus Cristo eliminou esse texto, encravando-o na cruz, diz Paulo. É interessante que na antiguidade os romanos penduravam sobre o crucificado uma coisa chamada titulus. O titulus era uma espécie de placa ou cartaz que o condenado trazia primeiro ao pescoço e depois era colocado sobre ele na cruz. Ele trazia no pescoço pela via até a cruz, a via do suplício até a cruz. Ali naquele titulus, os romanos colocavam escritos os crimes que foram o motivo da condenação daquela pessoa. Nós podemos nessa noite olhar para Jesus, ver primeiro o titulus pendurado no seu pescoço, enquanto ele caminha pela via dolorosa. Chegue perto, chegue bem perto e leia o que está escrito ali. Os meus e os seus pecados. Ali está escrito o seu nome, os seus pecados e o motivo da sua condenação. Cristo pegou o seu título, o meu título. É isso que Paulo está dizendo. Colocou no seu pescoço e disse: eu vou salvar você. Obrigado, Jesus.
Paulo não apenas fala sobre a tradição pascal, nem sobre o títulos romano. Ele também fala da condição de escravo. Ele diz que Cristo nos comprou, nos resgatou, que Ele pagou um preço. Obrigado, Senhor. Obrigado. Paulo diz que ele assume a condição de escravo no lugar de outros para libertá-los. Ele se sujeita à perda da sua liberdade em proveito de outros. E no cântico de 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala, por exemplo, de entregar o corpo para ser queimado, de distribuir todos os bens aos famintos, de voluntariamente se deixar marcar com fogo, sem ter amor, Paulo certamente tem em mente o oposto, que é Cristo. Ele faz isso por amor. Se não fosse por amor, o amor profundo por Deus e pelo outro, de nada aproveitaria, diz Paulo, mas no caso de Cristo, proveito é total. É interessante que um livro que não fez parte do nosso cânon, mas que era um livro conhecido dos cristãos primitivos, a primeira epístola de Clemente aos Coríntios, nessa epístola é dito, no capítulo 55, eu estava lendo um pedacinho da epístola de Clemente, no capítulo 55, versos 1 e 2, é dito categoricamente que os cristãos se deixavam prender, se deixavam sacrificar, se deixavam escravizar para que outras pessoas pudessem ser livres. Os cristãos primitivos faziam isso. Eu quero ler para vocês primeira carta de Clemente aos Coríntios, capítulo 55, versos 1 e 2, apenas como um dado histórico importante. Porém, tomemos também exemplos dentre os gentios. Quando surge uma peste, muitos reis e príncipes se entregam à morte por inspiração de algum oráculo para salvar o sangue de seus cidadãos. Muitos outros se retiram de suas cidades para que a revolta não se estenda. Conhecemos muitos dentre os nossos, e aqui ele está falando dos cristãos, conhecemos muitos dentre os nossos que se entregaram à prisão para resgatarem outros. Muitos se entregaram à escravidão para sustentar os demais com o dinheiro pago. Meu Deus! Os cristãos primitivos chegavam ao extremo de se sujeitar a serviço escravo para ter dinheiro para ajudar alguém que estava em situação muito difícil. Meu Deus! Ó Senhor, ajuda-nos a crescermos em comunhão. Que coisa tremenda. Vem Paulo e diz que nós estávamos na escravidão do pecado, estávamos na escravidão da lei, estávamos debaixo da maldição de Deus, mas o crucificado se fez escravo em nosso lugar, escravo dos poderes torturadores, servo dos servos, o servo sofredor de Isaías 53, para nos resgatar de um modo singular. Para nós não é familiar a terrível condição dos escravos da antiguidade, mas nós precisamos nos lembrar que eles eram submetidos sem defesa ao arbítrio, eles eram absolutamente submetidos ao humor dos seus donos, dos seus proprietários, eram condenados a trabalhar até a morte em minas, em galerias. Se nós não visualizarmos o que era ser escravo nos dias do Novo Testamento, nós não entenderemos o grande resgate que Cristo providenciou para nós. Ele tirou das cadeias de escravidão
dezenas e centenas de homens e mulheres como eu e você. Gente que estava fadada a viver na miséria da alma. Cristo disse: não, sai daí. Eu sofro no teu lugar, eu recebo grilhões no teu lugar, eu perco a liberdade no teu lugar. Sai daí. Paulo diz que na cruz a justiça de Deus se manifestou e o amor de Deus se manifestou. Esse é o final da mensagem. Desavisadamente alguém poderia olhar para essas falas de Paulo nas suas cartas, pensando que ali há algum tipo de contradição. Não, não há. Para Paulo, a justiça de Deus e o amor de Deus não são qualidades opostas. Não há conflito nessas coisas. Quem estuda o Novo Testamento vê que a justiça de Deus no Novo Testamento é o mesmo que a salvação de Deus. Paulo liga isso a Isaías, onde frequentemente a justiça é paralelo da salvação, da graça, da libertação. E o último texto que eu quero citar para vocês está no livro dos Salmos, Salmo capítulo 103, verso 17, que une amor e justiça. Interessante que na figura de Jesus já vinha sendo, falado lá no Antigo Testamento que Deus uniria a uma só vez justiça e amor. Na pessoa de Cristo essas coisas são uma coisa só. Salmo 103, verso 17 diz: mas o amor de Deus para os que o temem dura eternamente, e a sua justiça passa dos filhos aos netos. Diga comigo: o amor de Deus, a sua justiça. Quando Deus na cruz do Calvário elimina o pecado, quando Deus julga o pecado, quando o seu Filho se faz maldição em nosso lugar, Deus está destruindo aquela única coisa que não permitiria que permanecêssemos de pé diante dele: o pecado. Ali ele está manifestando o seu amor. A morte substitutiva de Cristo na cruz, o ponto central da pregação de Paulo, é, a uma vez, justiça e amor de Deus manifestos para todo ser humano que queira crer. Todo. Não há distinção de negro ou branco, ou rico ou pobre. É para todos nós o amor, a salvação, o perdão. A morte de Cristo para nós faz todo sentido. E eu não estou dizendo para nós cristãos, mas para todos aqueles que podem ouvir essa mensagem e recebê-la. A mensagem de Deus para a nossa salvação. A morte de Cristo faz todo sentido. Cristo morreu por nós, para a nossa salvação.